boa noite a todos. Paz de Jesus e o amor de Maria esteja em nossos corações. É que com muita alegria que nós estamos aqui esta noite, para continuarmos, a falar sobre o sacramento. Então Deus vem nos levantando nesse novo tempo, nos conduzindo a viver essa experiência nova com Deus. Estamos juntos aqui reunidos e nós vamos permanecer aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você aí da sua casa, onde você está neste momento, a já se colocando nessa presença de Deus Pai Todo-Poderoso, do Espírito Santo, e vamos traçar em nós, o sinal da nossa fé, o sinal, de sermos cristãos, cantando em nome do Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, Deus está conosco esta noite. Deus, Ele está conosco esta noite. Maria também está conosco, nos conduzindo também nesses momentos que nós vamos viver. E eu convido você, nesse início dessa live, neste momento, já se colocando na presença do Espírito Santo de Deus, já pedindo para que Ele venha sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Convido você a colocar aí a mão no seu coração e pedir essa intercessão desse Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos conduzir neste momento em que nós vamos viver. Tudo que nós vamos ouvir, tudo que nós vamos aprender esta noite, que caia em nossos corações e produza muitos frutos. Vai produzindo em nós um desejo enorme de conversão, de fé, de esperança, nesse tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo de dificuldade, esse tempo de pandemia. E nós queremos pedir esse Espírito Santo sobre nós agora. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida do nosso Padre, sobre a vida da Val que está aqui conosco esta noite. E eu convido você a rezar conosco, cantar essa canção, invocando sobre nós esse Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus está. Paz, nesse amor, nesse mover do Espírito Santo de Deus, nós vamos acolher essa noite com muito carinho o nosso Padre Edmar, diretor espiritual, Valdirene, pregadora e serva desse grupo de oração, que vai estar conosco. Esse bate-papo, Padre? É isso. Continuar essa nossa conversa gostosa sobre os sacramentos da igreja, que é tão importante na nossa vida, que é o viver do católico. Os sacramentos é o viver do católico. Bom, eu acho que seria bom a gente retomar aquilo que nós conversamos um pouquinho semana passada, sobre o que é um sacramento, para a gente lembrar. E também para aqueles que não acompanharam semana passada, para nós entendermos do que é que nós estamos falando. Eu dizia semana passada que os sacramentos, eles são símbolos ou sinais. Mas eles são símbolos eficazes. Eles têm o poder de realizar aquilo que eles simbolizam. Ou, dizendo de outra maneira, eles são sinais que significam alguma coisa, mas não só significam, eles realizam aquilo que significam. E por que eles realizam aquilo que eles significam? Porque eles conferem a graça. Essa que é o que nós precisamos entender, o que é fundamental nos sacramentos, é que os 7 sacramentos da igreja, eles nos conferem a graça. E o que é graça? Graça é aquilo que você precisa para ser salvo. A graça é aquilo que você precisa para se santificar.
é aquilo que você precisa para ser verdadeiramente filho de Deus. Nós recebemos a graça no batismo. E os outros sacramentos servem para aumentar a graça ou devolver a graça se nós a perdermos. Então não existe salvação sem a graça. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Cristo, lá na cruz, nos alcançou do Pai com a sua morte e ressurreição, com a sua paixão, morte e ressurreição, nos alcançou a graça da salvação. Mas não basta Jesus ter alcançado a graça para que eu seja salvo. A salvação está lá, mas e agora? Eu tenho que aplicar isso na minha vida. Os meios pelos quais Deus aplica a graça em nós são os sacramentos. Isso significa que a graça não age diretamente. Deus usa de instrumentos para agir em nós, sabia disso? Esse que é o problema que as pessoas não conseguem entender. Essa mania de achar que eu tenho acesso direto a Deus. Deus pode agir diretamente? Pode. Deus pode conferir a graça sem os sacramentos de maneira extraordinária? Pode. Tem outras maneiras de fazer também, pela oração, etc. Mas a maneira ordinária pela qual Deus quis fazer isso foi pelos sacramentos. Então, os sacramentos são os instrumentos pelos quais Deus usa para transmitir a graça para nós. Então, é como se eu fosse almoçar. Eu posso pegar a comida com a mão? Pode. É impossível comer sem o garfo e a colher? Não, não é impossível. Mas é muito melhor, é muito mais fácil. Então, os sacramentos são esses meios pelos quais Deus nos alimenta. Os instrumentos pelos quais Deus alimenta a nossa vida na vida da graça. E está aí também uma outra coisa que é importante nós percebermos, como eu falei, essa mania que nós temos, essa mania de protestante, de achar que nós recebemos a graça direta. Então eu estou em pecado, eu vou lá e ajoelho na minha cama e peço perdão a Deus, então Deus me perdoa. Então eu recebi diretamente a graça, sem nenhum intermediário. Não é assim. Não é assim. Porque Deus não agiu assim na história da humanidade. Deus sempre agiu desde lá do Antigo Testamento. Deus sempre agiu por intermediários. Até que chegou um momento em que, quando Deus agiu diretamente, quando Ele veio pessoalmente, Ele usou um instrumento. Sabia? Sabe qual foi esse instrumento? Imagina qual que foi? A carne de Cristo. A humanidade de Cristo foi um instrumento. O próprio Jesus, ele é um instrumento. Mas como é que foi que Jesus tocou a nossa carne? Como que a divindade tocou a nossa carne? Através da humanidade de Cristo, da carne de Cristo. Então, a hemorroísa poderia ter recebido pela fé uma graça direta lá do céu? Sim. Mas ela tocou em Cristo e o corpo de Cristo transmitiu a graça. Então, os sacramentos são como que a continuidade da encarnação de Cristo. Por isso que lembra que nós falamos também que a igreja é como que o sacramento de Cristo, porque a igreja é, de certa maneira, como que um prolongamento da encarnação. Por isso que a gente chama a igreja de corpo místico de Cristo. Então, é a igreja que administra os sacramentos. Então, a graça de Deus, de maneira ordinária, não nos é dada de maneira direta. Padre, boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por estarmos aqui nessa escuta, nesse momento de sabedoria e de troca de experiência. Eu queria saber, nós podemos dizer, padres, que esse momento aqui nós podemos falar de Jesus sacramento? Como nós falamos Jesus palavra, nós podemos dizer Jesus sacramento? Sim, por analogia, nós podemos dizer que Jesus é o sacramento do Pai, porque Ele é o instrumento por excelência.
E todos esses instrumentos de santificação e da vida da graça, que são os sacramentos, advêm dele. É pela humanidade dele que a divindade age. Também pela continuação do corpo de Cristo, manifesto nessas coisas, que então se realizam os sacramentos. Então Cristo é o sacramento. Cristo é, por assim dizer, também a graça, o portador da graça. Então, por analogia, a gente pode dizer, assim como a gente diz que a igreja é como que o sacramento assim. Então, assim como nós dizemos que a igreja é como que o sacramento de Cristo, nós podemos dizer que Cristo é como que o sacramento do Pai, o sacramento da Trindade, né? Hoje nós vamos dar continuidade, né? Nós vamos falar do sacramento da confissão, né, padre? O que é preciso saber, o que nós precisamos saber sobre esse sacramento? O sacramento da confissão. Aqui, nós estamos falando de um sacramento que nos devolve a graça depois de termos perdido. Eu falei, também na aula passada, no encontro passado, não deixa de ser, que nós recebemos pelo batismo a graça santificante. Nós recebemos o dom indelével de sermos filhos de Deus e recebemos a graça santificante. É a graça santificante que nos torna filhos de Deus e nos coloca no caminho da salvação. Quando nós recebemos a graça santificante, nós dizemos que nós estamos em estado de graça. É isso que significa estar em estado de graça. E o estado de graça significa também que eu fui perdoado de todos os pecados. Ou, no caso, se é uma criança, perdoado da consequência do pecado original. Só que o problema é o seguinte: um pecado grave, por isso que se chama grave, pode nos tirar a graça. Nós podemos perder a graça. E quando você perde a graça por um pecado grave, o pecado mortal, é como se você nunca tivesse sido batizado. Você perde a graça santificante. Você não deixa de ser filho de Deus, porque isso é indelével. Mas é como se você abandonasse a Deus. Se abortasse, vou usar uma expressão muito mais pesada, né? Então, você é filho de Deus, mas você passa a viver como se não fosse. Você abandona a Deus, então você perde a graça. Então, como é que faz para devolver a graça a alguém que perdeu, que caiu na desgraça? A desgraça significa isso, essa expressão. Quando a gente chama a pessoa de desgraçado, você está dizendo que essa pessoa, ela perdeu o estado de graça e que, na verdade, ela é merecedora do inferno. Isso é uma coisa muito séria, dizer que alguém é desgraçado. Mas, enfim, quando a pessoa ela cai na desgraça, então, ela não pode ser batizada de novo, porque o batismo é uma graça que você recebe só uma vez. Não é um sacramento reiterado. Então você precisa de um novo sacramento que lhe devolva a graça perdida, que te restitua a tua comunhão como filho de Deus. Este sacramento, que perdoa então os pecados cometidos depois do batismo, é o sacramento da confissão. Podemos dizer, padre, que é um encontro com o amor e com a misericórdia de Deus, depois de termos ofendido o coração de Deus, através Sim. desse sacramento. Por isso que também é chamado de sacramento da reconciliação. Da reconciliação. Então, esse sacramento é confissão, porque é um ato de confessar os pecados. É o sacramento da penitência,
porque de fato você faz uma penitência diante de Deus. Claro que a penitência em si é Cristo que fez, mas é um ato de se penitenciar, de voltar, de arrepender-se, de procurar a Deus. E é o sacramento também chamado da reconciliação, porque é isso que ele faz. Então, quando você recebe o sacramento da confissão, você recebe a graça. Então, sempre essa lógica. Deus te dá a graça. E é a graça que perdoa o pecado. É como se você fosse batizado de novo, mas por um outro sacramento. Então, o que acontece não é que quando você confessa, que acontece assim, e conforme você vai dizendo os pecados, aí está lá São Miguel com a balança, e riscando, esse já foi, esse já foi, esse já foi. Não é assim. Não é só uma questão de debitar as coisas, mas é a graça que perdoa o pecado. Então, na verdade, a ação principal desse sacramento é restituir a graça. E a graça é que faz o serviço de limpar, de reconciliar. Então é a graça, lembra? Sem graça não há salvação. Então esse sacramento devolve a graça. Devolvendo a graça, perdoa todos os pecados. Então, qual é a vantagem deste sacramento? Ele não só perdoa os pecados. Perdoar os pecados é a consequência de ter recebido a graça. Mas a graça que você recebe, ela vale por si mesma. Por isso, mesmo que você não tenha pecados graves, se você confessa os seus pecados veniais, validamente, você faz uma confissão válida, você recebe a graça. E essa graça, se você já está, veja, o que faz? Deixa eu explicar melhor. Se você tem pecado mortal, você perdeu a graça. Você se confessa, o Espírito Santo derrama sobre você a graça. Então lhe é devolvida a graça. Mas se você está em estado de graça e você não perdeu a graça por um pecado mortal, quando você se confessa, a confissão vai te dar um aumento da graça. E este aumento da graça vai te dar forças para não cair em novos pecados e vai te, como que, levantar e animar a tua alma para a santidade. Pelo que o senhor está dizendo, assim, eu estava pensando. Então, na medida que eu percebo que ou uma repetição de pecados, ou não indo à confissão, eu posso perceber que eu não estou progredindo. Né? Não estou sentindo que eu não estou avançando. Quando o senhor fala da graça, me remete a isso. Então, se eu estou pensando que, eu estou sentindo que eu não estou progredindo, então eu retomar ao sacramento da reconciliação, ao sacramento da confissão, vai me fortalecer, porque eu vou poder ter a possibilidade de estar vivenciando essa graça. É isso? Por isso que a igreja aconselha a confissão frequente. Então não é exagero uma pessoa confessar, por exemplo, todo mês. Há um aumento da graça, mesmo que ela não tenha cometido um pecado grave. Então, aumenta a graça e a pessoa ela começa a se fortalecer, como você disse. Quando uma pessoa ela está lutando contra o pecado grave, e ela cai toda vez e toda vez ela levanta, ela vai percebendo que ela vai ganhando uma força sutil para vencer o pecado. E se ela confessa com frequência, porque o pecado grave é assim, quantas vezes eu caí, quantas vezes eu devo me levantar. Então, eu vou percebendo que esse sacramento vai me curando. Exatamente. Ele vai me curando e se eu estou lutando contra pecados veniais, eu vou me fortificando para a perfeição. Então, o sacramento da confissão é o sacramento que faz crescer a graça e a força para que, se eu estou em pecado grave, vencer o pecado grave
E se eu estou na imperfeição, caminhar para a perfeição. Por isso é um bem tremendo que nós precisamos com frequência. Mas isso, se nós recebemos ele devidamente, é necessário fazer isso com fé. Não é ir lá fazer uma confissão por fazer, mas fazer com fé e fazer uma confissão válida. Por isso que eu vou ensinar como é que faz uma confissão válida. Porque se você se confessa frequentemente, e a sua confissão não faz você progredir, ou falta de fé, você precisa se preparar melhor, precisa fazer atos de fé, ou você não está confessando direito. Padre, nós temos uma perguntinha aqui. Poderia explicar a diferença entre a contrição perfeita e a contrição imperfeita no sacramento da confissão? Vou explicar, quando eu for falar de como fazer uma boa confissão, eu vou falar sobre isso. Padre Edmar, tem outra perguntinha que ele diz assim, olha. Quais as consequências de uma comunhão sem estar no estado de graça? A consequência é que essa comunhão não tem frutos. A explicação para você entender é assim. Se você está em coma, se uma pessoa está em coma, você vai alimentar essa pessoa com alimento próprio para quem está em coma. Você não vai dar uma feijoada para ela. Senão você mata essa pessoa. A pessoa que não está em estado de graça, o organismo espiritual, o organismo da filiação divina, está morto. Você morreu. É isso que acontece. Esse organismo, se você alimenta ele, não acontece nada. Está morto. Você precisa ressuscitar para se alimentar. A Eucaristia não é um sacramento para quem não está na graça de Deus. Por isso que só faz primeira comunhão quem já é batizado. A Eucaristia é o sacramento de quem já foi batizado, entendendo que esse batismo a deixou em estado de graça. A Eucaristia é o alimento para quem já está na graça de Deus. A Eucaristia não recupera o estado de graça para quem o perdeu. A Eucaristia nos dá força contra os pecados, sim, mas para não voltar aos pecados já confessados. A Eucaristia, ela aumenta a graça. Não é o sacramento que dá a graça para quem perdeu. É o sacramento que aumenta a graça em quem já tem graça. E quem está sem a graça, vai ficar sem. Olha o que Jesus disse no Evangelho de domingo. Quem tem, será dado ainda mais. Lembra que Jesus falou isso no Evangelho de domingo? Mas quem não tem, lhe será tirado até o que tem. É assim que funciona a comunhão. A confissão, Padre, é um meio que Jesus nos deu, né? Que Ele escolheu para nos libertar dos nossos pecados, né? Mas a gente não pode fazer essa confissão de qualquer jeito. Tem umas maneiras, tem uns passos a seguir para que seja feita uma confissão perfeita, uma confissão bem feita, que a gente vai dizer, né? E quais são esses passos, Padre? Que caminhos que nós devemos percorrer para que a nossa confissão ela seja uma confissão válida, uma confissão perfeita diante de Deus? Isso. Aqui eu vou dizer o mínimo, né, para você não fazer uma má confissão. Claro que a gente não vai dar tempo de explorar tudo, né? Mas são 5 coisas que é necessário para uma confissão válida. E infelizmente, as pessoas se confessam muito mal por falta de conhecimento. Eu sempre procuro ajudar as pessoas na confissão, a fazer uma boa confissão. Às vezes eu pergunto demais, né? Ninguém nunca reclamou que eu pergunto demais, mas às vezes eu vou perguntando. E aí eu explico, olha, eu estou perguntando porque essas coisas que eu perguntei precisam ser ditas. Porque as pessoas não se preparam para a confissão, muitas vezes. Elas vão lá, elas sentem um negócio, eu tenho que confessar isso e deixo o resto para trás. Ou às vezes, mesmo tendo certas disposições, na hora de ir lá e fazer a sua confissão, elas acabam manifestando seus pecados de uma maneira incompleta. Então,
vamos olhar num todo. Então, a primeira coisa que nós precisamos para fazer uma boa confissão é um exame de consciência. Eu preciso lembrar os meus pecados. Não só por uma questão prática, porque é horrível, para você e para o confessor. A pessoa fica lá, já é difícil confessar, aí ela não sabe o que dizer, aí ela fica constrangida, ela fica nervosa, aí piora tudo ainda, né? E às vezes você tem lá uma fila para atender e a gente está lá esperando, né? Mas assim, eu tenho que fazer o exame de consciência não só por isso, mas porque, de fato, eu tenho que colocar a minha consciência diante de Deus. Isso é necessário. É necessário. Então, o que é que eu tenho que lembrar? O exame de consciência é quando você para, eu vou me confessar. Eu preciso olhar os pecados. Você precisa, pelo menos, confessar os pecados graves. Então, você tem que lembrar todos os pecados graves que você cometeu desde a sua última confissão válida. Ou seja, supondo que a sua última confissão do mês passado, há 2 meses atrás, foi válida, então você vai confessar de lá para cá. A não ser que você descubra que a sua confissão foi mal feita, as suas confissões não foram válidas. Então você vai ter que confessar tudo. Porque confissão é que nem botão. Se você colocar um errado, os outros todos vão errado. Se você fez uma confissão errada lá atrás, aqueles pecados não foram perdoados. Aí você vai confessar outras coisas, mas aqueles ficaram para trás. Então você vai virando uma bola de neve. Então é necessário fazer um bom exame de consciência. Se você, por exemplo, tem 3 anos que não se confessa, você não vai confessar o que você fez na semana passada e está resolvido. Você tem que lembrar os pecados desses 3 anos. Às vezes, por isso, a primeira pergunta que o padre faz. Às vezes, se a gente já conhece o penitente, não vou perguntar, eu já sei. Mas, às vezes, você pergunta, quanto tempo, você precisa perguntar, quanto tempo desde a sua última confissão? Ah, padre, eu acho que já tem 5 anos que eu não confesso. Falei, então tá bom, quais são os seus pecados de 5 anos? Ai, padre, Então você tem que lembrar todos os pecados desde a sua última confissão válida. Todos os pecados graves você é obrigado a confessar. As veniais você também pode confessar. Mas você é obrigado a confessar os pecados graves. Daqui a pouco alguém pergunta o que é um pecado grave. Não sei se vai dar tempo da gente explicar bem, né? Mas, vamos aqui ficar por isso, né? Um pecado grave. Na dúvida, confessa tudo e pronto. Se for grave, já está lá no meio. Então, você precisa fazer o exame de consciência. Quando você se confessa frequentemente, você já conhece as suas fraquezas, então você já sabe o que é pontual. Os meus pecados graves são esses aqui, pronto. Aí você faz uma análise dos pecados veniais, que são aqueles os mais frequentes, bota ali. Mas foca naquilo que te afasta de Deus em primeiro lugar. Foca naquilo que é o mais grave. Então isso eu tenho que dizer. Então essa é a primeira coisa. Fazer um exame de consciência de todos os pecados graves, desde a minha última confissão, ou da vida toda, se for o caso, porque tem gente que confessou lá para casar, ou no dia, não sei que dia, e nunca mais confessou. Então, quando você for confessar, para que a sua confissão seja válida, você precisa confessar desde a última confissão. Então, a segunda coisa, aliás, deixa eu só entrar aqui, olhei aqui, eu lembrei. Ô padre, Sim. Posso fazer uma perguntinha Pode, antes faz. da gente entrar, que eu acho que é interessante. Cabe bem agora nesse momento que o senhor explanou esse assunto. Seria melhor não comungar do que comungar em pecado? Isso seria, de alguma forma, uma ofensa a Deus na Eucaristia? Isso é um pecado de sacrilégio, comunhão sacrílega. Por isso eu também sempre pergunto,
comungou em pecado. Gente, isso é catequese de primeira comunhão. Não se deve comungar em pecado grave. Em hipótese nenhuma. Não é essa a doutrina da igreja. O catecismo é claro. Quem não está em estado de graça precisa confessar-se antes. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Existe uma coisa que o catecismo diz, e o direito canônico também fala, de uma possibilidade de uma comunhão em pecado, mas essa comunhão ela não teria fruto, mas é por uma situação de escândalo. São para ocasiões muito raras, que não se aplica muito na vida dos leigos. Seria uma coisa muito rara, teria que ter um acompanhamento para saber. Mas, por exemplo, uma coisa que poderia acontecer. Eu trabalhei já numa paróquia bem longe daqui. E o padre mais perto que eu tinha para me confessar era 60 quilômetros. Então, aconteceu, por exemplo, de o padre ter cometido um pecado grave. E eu preciso rezar a missa amanhã cedinho. E eu não posso ir me confessar, mas eu também não vou dizer para o povo, olha gente, eu não vou rezar a missa porque eu estou em pecado mortal, viu? Seria um escândalo. Isso ia ferir a fé dos fiéis. Imagine a bagunça que ia virar. Então, eu vou ter que rezar a missa. Então, o que eu faço? Eu faço um ato de contrição perfeito, abre aspas, se eu conseguir, né? Mas é o que diz lá. Fazer um ato de contrição com o firme propósito de me confessar o quanto antes. Mas não é que essa comunhão e essa missa, ela terá um valor para mim. Vai ter para o povo. Mas a minha comunhão continua sacrílega. Ela é uma exceção, entende? Não, ou seja, eu não estou cometendo um pecado grave ao comungar nesta ocasião, porque existe uma força maior. Então, não é um pecado grave, eu tenho propósito, etc. Mas essa comunhão não vai frutificar por causa disso. Por quê? Porque existe na minha alma uma condição que impede a Eucaristia de frutificar. Então, essa coisa de não comungar não é uma leizinha da igreja. É uma consequência dos fatos. Não funciona, não acontece nada. Ah, mas Deus é bom. Sim, o problema é o seguinte, você é que não está bom. Você tem que entender que quando você comete um pecado grave, existe dentro da tua alma um ódio por Deus, mesmo que você não perceba isso. É isso que faz o pecado grave ser grave. Então, existe dentro da tua alma um ódio por Deus. E você não vê a tua alma e você não percebe isso, por mais que você tenha sentimentos, por mais que você ainda continue desejando amar ao nosso Senhor, mas efetivamente, o amor da graça não existe. Por isso que é uma situação horrível, o pecado grave. Só que isso é dentro da alma, não é uma coisa que você sente, não é o efeito psicológico. Assim como a comunhão. Eu posso lá comungar em pecado e me sentir bem. Mas isso é uma coisa do corpo, não significa que está acontecendo alguma coisa. Os sentimentos não são critérios da vida espiritual. Não é uma realidade. Os sentimentos é uma realidade do corpo, não é a realidade da alma. Você não está vendo a tua alma. Então creia, o pecado grave faz um estrago na tua alma. E você precisa ser restituído. Aí isso faz a gente pensar, também entra uma questão essencial aí, que eu acho que é o que o senhor vai falar à frente, que é a questão do arrependimento. Né? Que daí, assim, como é que você também vai estar se colocando num processo de confissão, e aí às vezes você está com dúvidas, ou frente a frente com os seus sentimentos, como é que fica para a pessoa a questão do arrependimento, que é né? Isso, então, é o passo 2. Então, a primeira coisa é fazer o exame de consciência. Mas não basta eu saber quais são os pecados, eu tenho que estar arrependido deles. Então, eu preciso estar arrependido de todos os pecados graves.
Ah, então tá, eu fiz exame de consciência, eu me arrependi de todos, menos um. Esse aqui eu não estou arrependido. Se eu confessar, a minha confissão é nula. Não acontece. Eu tenho que me arrepender de todos os pecados graves, uma vez por todas, porque quem está na graça de Cristo não peca mais. Não é isso que João diz na sua primeira carta? Ele não está falando dos pecados veniais de fraqueza. Ele está falando do pecado grave. Quem está na graça de Cristo não tem mais pecado grave. Portanto, o pecado grave deve ser excluído de uma vez por todas. Viver em pecado grave é uma situação que muitos lutam e nós vamos pedir a graça para que eles sejam resgatados. Mas não é o normal. O ideal seria que nós vivêssemos sempre em estado de graça. Né? Então, a gente deve buscar sempre, o normal é isso. Né? Então, você tem que estar arrependido de todos os pecados graves. Né? Este arrependimento não é um sentimento. Eu não preciso chorar. Eu não preciso sentir coisas. O arrependimento necessário é eu ter consciência de que aquilo é errado. Existe um mandamento da lei de Deus e eu descumpri. Porque eu quis, isso é um pecado grave. Mas agora eu percebi que isso me afasta de Deus. E eu quero voltar. Então aqui que vem a diferença do ato de contrição perfeito e do ato de contrição imperfeito. Então, o ato de contrição perfeito é quando eu volto para Deus, não por medo do inferno, não só porque eu ofendi, porque eu ofendi o meu orgulho, é um ato puríssimo, puríssimo de amor e de caridade, aonde eu quero o amor de Deus pelo amor de Deus. Não é tão óbvio, isso não acontece sempre, não é assim, isso é uma graça extraordinária. Tá? Tanto que se eu fazer um ato de contrição perfeito, os meus pecados são perdoados imediatamente. Ué, se nós precisamos confessar, é sinal de que isso não é uma coisa que acontece frequentemente. Tá? Agora, o mínimo que eu preciso, então vem o ato de contrição imperfeito ou só o ato de contrição, é esta clareza de que eu pequei e que eu reconheço que eu estou errado, eu errei mesmo, mas agora eu quero refazer a minha vida. Então esse é o arrependimento mínimo. Não precisa ser um sentimento, é um ato racional. Eu entendi que eu estou errado e eu quero voltar. Mesmo que o pecado ainda me apeteça. Mesmo que eu ainda sinta o desejo pelo pecado. Eu gosto do pecado, vamos assim dizer. Mas eu sei que ele me faz mal e eu não quero mais. Então, mesmo gostando do pecado, mesmo me sentindo atraído por aquele pecado, eu decidi que eu não quero mais ele. Então, isso é um ato de contrição já. Suficiente. Porque eu acho que aí que a questão do sacramento da confissão, padre, está muito assim interligado com a questão do pecado. Né? Porque aí é que eu começo a tomar consciência de que é aquele pecado que não está me fazendo progredir. E se eu estou sendo tocado ou não no processo de arrependimento. Acho que aí é que entra a graça, né? Assim, a grandeza o quanto é valioso a confissão. Porque eu acho que a gente se interpela, né, o tempo todo. Mas às vezes a gente está em oração e fala assim, mas eu não estou realmente assim evoluindo, porque eu ainda tenho uma conexão com o pecado e não estou tendo uma conexão com o sacramento, que é o passo que eu tenho que dar, né, padre? Que é exatamente o passo que vai... É o sacramento da confissão que completa, então, aquilo que falta ao meu ato de contrição. Ele não é perfeito, mas é a confissão que me dá a graça, que que completa essa imperfeição do meu ato de contrição. E aqui que está um detalhe, que o arrepender-se, esse ato de, como eu coloquei aqui, de você perceber que está errado e
detestar esse pecado, mesmo que você ainda se sinta atraído por ele, mesmo que você ainda sinta o prazer dele, né? Isso é uma graça de Deus. A gente chama de graça suficiente. Então aqui tem uma graça que Deus dá fora do sacramento, que é uma graça que Deus dá para todos. E vem pela oração, mas Deus pode dar, pode infundir na alma. Esta graça, que se chama graça suficiente, é o mover de Deus dentro da alma para que eu volte. Então, essa graça nós recebemos fora dos sacramentos. Então, padre, o que eu faço para me arrepender? Eu ainda, nem isso, nem o ato de contrição imperfeito eu consigo, porque eu sei que está errado, mas eu não quero odiar esse pecado, não. O que eu faço? Reze. Por isso que as pessoas, quando elas caem em pecado, elas precisam rezar. Tem gente que quando cai em pecado, abandona a vida de oração. Não, é agora que você tem que rezar, porque você tem que pedir a Deus a graça suficiente para voltar a Deus. Né? Então, o arrependimento é o segundo passo. O terceiro passo, então vamos só voltar aqui. Primeiro passo, exame de consciência. Segundo passo, arrependimento de todos. É sempre todos, tá? Exame de consciência de todos os pecados graves. Arrependimento de todos uma só vez. E o terceiro passo é firme propósito de não mais pecar. Nunca mais pecar. Tem que ter esse propósito, padre, para a confissão ser válida? Sim. Se você fazer o propósito, este final de semana eu me proponho a não mais pecar, mas segunda-feira eu volto. Então, isso não vale para você se confessar. Por isso, uma pessoa que está em um pecado continuado, ela não pode se confessar, porque essa confissão é nula. Eu vou confessar, eu sou amaziado. Por que não vai confessar? Porque você confessa hoje, mas você não vai resolver o seu problema. Então, o pecado, você vai confessar quando você está decidido a não mais pecar. Você tem que ter esse propósito. Aí alguém diz, mas padre, eu não dou garantia que não vou mais pecar. Como é que faz? A gente acaba de confessar e já está sendo tentado. Não é garantia. Você não tem que garantir que você não vai pecar. Não é uma garantia, mas é o propósito. Se você vai pecar ou se você não vai pecar, é outra história. Mas naquele momento que eu fiz o meu exame de consciência, eu me arrependi, eu fiz o propósito. Eu não quero isso nunca mais na minha vida. Se eu vou cair, se eu não vou cair, isso é outra história. Jesus não quer garantia. Ele não quer que você assine um papel dizendo, não vou mais pecar, e não tem jeito. Não. Ele quer que você tenha essa decisão no teu coração, de não mais pecar. Então, repito, esse propósito não é garantir que você não vai pecar. Ninguém pode garantir que não vai mais pecar. Até uma pessoa progredida na vida espiritual corre o risco de cometer um pecado. Então, eu não tenho como garantir isso, mas eu posso querer isso. Isso é o que eu preciso fazer. Ter esse propósito de todos os pecados. Então, eu tenho firme propósito de todos, menos esse. Então, também não está errado. Então, também não está certo. Ou eu vou fazer assim, de hoje até ano que vem. Aí, no outro ano, eu não sei, eu não vou querer mais. Pode ser que eu volte atrás. Então, não vá se confessar. Mas não é que o padre vai dizer para você, o padre vai te negar a absolvição. Abre parênteses, eu posso negar a absolvição se ver que uma pessoa não está disposta, se ela não está arrependida, se ela não tem fim e propósito. Mas às vezes tem gente que engana a gente, né? Ela confessa, eu não sei, não percebi. Se eu absolver, o negócio é o seguinte, eu não preciso saber ou não saber se você está arrependido ou não. Se eu te der, é bom que eu saiba. Mas se eu te absolver e você não estiver disposto, não acontece. Isso aqui que eu estou explicando, esses passos que eu estou explicando, são os atos que o fiel precisa fazer para que esse sacramento seja válido. Se o padre dizer a fórmula, te absolver, e você não tiver em você essas disposições,
não vai acontecer, mesmo que o padre te absolva. Porque é Deus que dá a graça. E Deus que conhece o teu coração sabe. Esse que é o problema. Dá para a gente entender, padre, que tudo isso que o senhor está falando, e a gente sempre, quando vai estudar a questão do sacramento, pode dizer que essas são as matérias do sacramento? Que é você expressar realmente os pecados, né? Essa questão da contrição, do arrependimento, tudo são matérias que fazem parte do sacramento, né? Exatamente isso. A matéria do sacramento da confissão são os atos do fiel. A fórmula tem que ter matéria e fórmula. Então a fórmula o padre dá, e só um padre ordenado, devidamente autorizado, é para valer isso. Mas, se não tiver a matéria, que são os atos do fiel, não acontece sacramento da confissão. Então, essas coisas não é uma lei da igreja para reprimir as pessoas. O problema é o seguinte: se você não fazer isso, não vai acontecer sacramento. Não acontece. Eu não estou arrependido, não tenho firme propósito, mas eu vou lá falar para o padre, vou lá enganar aquele bobo lá, aquele baixinho barbudo. Ué, problema seu, não, é você. São os atos do fiel com a absolvição do padre que produz o sacramento. Tem que ter essas duas coisas, tá? Vamos adiantar esse negócio aqui. A quarta coisa, então, depois que você fez o exame de consciência, se arrependeu e tem o firme propósito de nunca mais pecar, então não venha me rezar aquele ato de contrição, prometo me esforçar para ser bom. Não, não é isso. Não, eu prometo que não vou mais pecar. Ser bom é outra coisa. Entendeu? Você pode até ser bom e pecando. Tem gente que é muito bonzinho e peca, né? Não é isso, né? Então, a quarta coisa é a acusação dos pecados. E aqui que é o maior problema. Você tem que dizer todos os pecados graves lá do seu exame de consciência. Se você esconder um pecado por vergonha, a tua confissão é nula. Você tem que confessar todos os pecados graves da sua vida. Tem que confessar. Não pode deixar nenhum de fora. Agora, não basta você dizer, chegar lá e dizer assim: padre, eu cometi muitos pecados graves na minha vida. E assim, como é muito pecado grave, eu não vou ficar aqui nominando nada. Então eu estou arrependido, eu estou disposto a nunca mais pecar. E eu reconheço que eu tenho um monte de pecado grave. Olha, de quase tudo eu fiz. Eu só não matei e não roubei. O resto, quase tudo o senhor pode botar na conta. Não vale isso. Não, você tem que dizer a matéria do pecado. Você tem que dizer o nome do pecado. Ah, padre, mas esse pecado aqui eu não sei pecado contra o que foi. Então você diga alguma coisa que dá a entender. Aí eu vou dizer para vocês, foi um pecado assim, assim, assado. Então você tem que dizer a matéria do pecado. Que matéria que foi? Ah, foi a matéria do quarto mandamento. A honrar pai e mãe. Ah, padre, eu tive uma briga muito feia com meu pai e eu disse coisas horríveis para o meu pai que ele não mereceria ouvir. Então, pronto. Você tem que dizer isso. Então você tem que dizer a matéria do pecado e você tem que dizer o que agrava o pecado. Mas você não precisa contar a história do pecado. Você não precisa dizer, porque eu estava lá no almoço na casa do meu pai, e aí assim o meu filho foi lá e mexeu não sei o que lá dele, e aí ele não gostou e brigou com o meu filho. Aí eu não gostei do jeito que ele falou com o meu filho, e aí eu falei tal coisa assim para ele, aí ele não gostou. Aí a gente começou a discutir, aí não precisa contar isso. Você precisa dizer qual foi o pecado. Eu discuti com o meu pai, senti raiva dele e disse coisas horríveis para ele. Ponto. Você tem que dizer o pecado e a matéria do pecado e aquilo que esclarece o pecado. Mas você não precisa contar a história do pecado e nem dizer os seus sentimentos.
A não ser que seja, não, eu senti um profundo ódio do meu pai. Então isso já é um pecado em si, mesmo que se você não tivesse dito nada para ele. Mas, meu pai disse uma coisa para o meu filho, eu não gostei, não respondi ao meu pai, mas naquela hora eu senti um ódio muito forte dele. Então, tudo bem, só dizer isso. Então, você tem que... A confissão, por isso, anota lá no papel e anota a matéria do pecado. É tão fácil você ir lá anotar, tem gente que não quer anotar. Bom, se você é bom de memória, vai lá e fala. Se é pouca coisa, tudo bem. Mas é bom anotar. Então, dizer exatamente a matéria do pecado. Não guardei missas nos dias santos. Padre, num dia santo, eu faltei à missa. Pronto. Eu não preciso saber se... é porque, sei lá, porque eu estava com preguiça, não sei o que. A não ser que seja um agravamento, entendeu? Aí eu deixei de ir na missa porque, além de ter ido na missa, eu fui fazer uma outra coisa errada, que fazer aquilo também é pecado. Então eu vou confessar isso porque tem outro pecado embutido. Mas do contrário, não tem que ficar dando detalhes. Eu tive um mau pensamento, contra o 6º mandamento da lei de Deus, contra a castidade. Eu não preciso explicar para o padre o que eu fiz em pensamento. Não, foi um pecado contra a castidade. Pronto. Aí eu tenho que dizer o que agrava. Então, se por exemplo, esse pensamento, se é um menino, foi um pensamento homossexual. Pronto. Então eu tive um pensamento homossexual. Tem que dizer isso, porque isso agrava. Ou então, vamos supor, a pessoa confessou, padre, eu traí o meu marido. Tá. Mas eu traí o meu marido com o meu cunhado. Então, isso tem um agravamento do pecado. Né? Então, você tem que dizer os agravantes. Né? O que agrava o pecado que está ali. Não pode esconder os agravantes. Se você entende o que é o agravante, você também tem que dizer o agravante. Padre, eu roubei. Mas uma coisa é eu roubar lá um conhecido, outra coisa é eu roubar a minha mãe. Então, eu tenho que colocar que foi a minha mãe, porque tem um agravante aí, porque tem outro mandamento. Né? E uma outra coisa que é muito difícil fazer as pessoas entenderem, e as pessoas não dão conta, é que eu preciso enumerar os pecados. Sim, os graves. Mais ou menos. Se eu sei o número exato, eu vou dizer o número exato. Mas se eu não sei exatamente, eu tenho que dizer aproximadamente, mais ou menos, quantas vezes. Então, uma confissão de vida, uma confissão de... Faz 14 anos que eu não me confesso, então faz 14 anos, padres, que eu não me confesso. Então, desses 14 anos, eu fui algumas vezes na missa, então, praticamente quase todos os domingos, eu faltei à missa. Ou eu vinha na missa todos os domingos, mas eu devo ter faltado nesses 14 anos, talvez umas 4 ou 5 vezes. Pronto. Mas eu tenho que dizer o número. Por quê? Porque o pecado tem que ser confessado um a um. Então, se eu não fui na missa um domingo, é um pecado. Se eu não fui na missa 2 domingos, é 2 pecados. A matéria é a mesma, mas são 2 pecados. Então, eu tenho que confessar quantas vezes aproximadamente. Então, normalmente as pessoas não especificam, às vezes, os agravantes do pecado e raramente diz o número. Então, é necessário dizer aproximadamente. Você não é obrigado a dizer exatamente, porque eu sei que existem certas coisas que não é possível. Então, quando você vai fazer uma confissão de vida, confissão geral, né? Então você vai dizer, olha, padre, eu já xinguei tanto na minha vida, certas coisas que ofenderam as pessoas, que eu perdi as contas, mas eu fiz isso durante 18 anos da minha vida. Então eu tenho que dizer algo que dê a entender um número. Então isso é importante. Então às vezes as pessoas estão confessando e eu pergunto, quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Por quê? Porque pecado grave, você tem que dizer o número, pelo menos, aproximado dos pecados.
Padre, ainda dentro desse pecado grave, então, para que a gente entenda, são necessárias 3 condições. A matéria grave, não é verdade? A consciência e a plena liberdade, que faz com que nós cometemos esse pecado. Se essas 3 coisas estão juntas, pecado grave. Padre, só ainda complementando o que o senhor está falando aí agora, só para não perder o raciocínio. Eu posso, depois de tudo isso, eu posso continuar pedindo perdão. Por exemplo, é um pecado que às vezes está ali ainda na minha memória, e aí já passei pelo processo da confissão em si, e aí eu posso depois ainda peço perdão, né? Peço perdão, eu posso continuar pedindo perdão por aquele pecado? Não há necessidade. Em alguns casos é até bom não fazer, porque pode criar escrúpulos. Algumas pessoas têm escrúpulo. Eu confessei um pecado, aí, mas eu vou confessar de novo. Aí ela acaba criando um vício e acaba criando um vício de consciência, um defeito na consciência. Então, aí a pessoa ela fica a vida inteira refazendo confissões antigas, e isso é um perigo para a vida espiritual, porque ela para de olhar para o presente. E ela só fica olhando para o passado, ou certos pecados quando eles acontecem. Então, a vida da pessoa, ela se resume a certos pecados. Então, não faz bem. A não ser que você tenha uma boa direção espiritual, foi uma pessoa que teve pecados terríveis na vida, e de quantos em quantos tempos você vai fazer uma confissão por humildade. Mas isso é uma coisa que tem que ser dirigida. Porque essa coisa de confessar os pecados já perdoados, ou seja, se você tem certeza que você fez uma confissão válida, entendendo que desde o começo, né? Ou que você já fez Ixi, já passou 1 hora, estão avisando. Se você já fez uma confissão geral, né? Então não é bom você ficar voltando aos pecados passados na vida espiritual. Às vezes isso não faz bem, porque cria uma doença espiritual chamada escrúpulos. Pode criar, ou alguma pessoa que já tem tendência, ela acaba perdendo a paz. Não é bom, né? Então, Padre, tem tanta coisa boa, né, para ouvir, né, Valdirene? E o nosso tempo, eu acho que o próximo vai ter que ficar. Falta um ainda aí, né, Padre? Isso, é a acusação dos pecados. Bom, substancialmente é isso, porque depois da acusação dos pecados, o Padre te dá a absolvição e te dá a penitência. A penitência é o seguinte: a penitência não paga os teus pecados, mas você tem que fazer a penitência. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, Padre, mas só isso? Aí eu digo: essa penitência não paga os seus pecados mesmo, né? Mas você tem que fazer ela. Ela é mais simbólica do que propriamente algo que repare. Talvez, dependendo da situação, a gente dá uma coisa também para a pessoa, né, reparar o mal, porque tem certas coisas que a pessoa precisa reparar o mal que foi feito, né? Então tem certas penitências que elas precisam ser um pouco mais arrojadas. Mas certas confissões, normalmente a gente dá uma oração para que a pessoa tenha uma vida de penitência. Tem que aprender a fazer penitência também pelos seus pecados. Então, basicamente, os atos do fiel, necessário para fazer uma confissão válida, são esses aqui. Padre, a gente vai ter que fechar mesmo nesse Vamos assunto. E nós vamos deixar o próximo, que é, né, a unção dos enfermos, para a semana que vem. Mas só para a gente fechar, é recomendável, Padre, que confessamos também os pecados veniais? É recomendado, porque, como eu disse, a confissão nos confere a graça e aumenta em nós a virtude contra o pecado. Então, os pecados veniais, eles podem ser perdoados por outros meios, mas quando eu os confesso, eu estou recebendo uma graça de perfeição, de lutar contra eles, de buscar cada vez mais a perfeição, de buscar cada vez mais a vontade de Deus. Então, é recomendado, o catecismo recomenda também a confissão dos pecados veniais, embora não sejam obrigatórios. E os pecados veniais, também tem que tomar cuidado, porque às vezes algumas pessoas, como elas já venceram
o pecado grave, elas às vezes conseguem viver, graças a Deus, talvez a vida inteira ou longos tempos em estado de graça, ela acaba confessando só pecados veniais. Mas às vezes ela acaba criando escrúpulos. Ela sabe que é um pecado venial, mas aí, se ela fez, ela vai correndo confessar, porque senão ela não pode comungar. Mas não, pecado venial não impede a comunhão. A comunhão justamente também faz esse mesmo efeito, aí sim, da confissão em relação aos pecados veniais. Eu não posso deixar de concluir essa live, Rosana, contando um pequeno testemunho. A questão da confissão. Todas as vezes que... É uma experiência minha, pessoal. Todas as vezes que eu ia confessar, padre, aí assim, a emoção era tão grande, mas tão grande que vinha, né, que sempre vem um choro muito forte. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou confessar mais, porque, né, é uma emoção muito grande, vem um choro muito grande. E eu estava compartilhando isso com o padre, e ele me disse assim, mas é exatamente aí que tem que acontecer a confissão. Porque então está sinalizando que a confissão está mexendo, né, está vindo o estado de graça, que foi justamente o que o senhor falou hoje, né, que o senhor fez a gente tomar esse entendimento. Então eu lembrei dessa passagem, assim, que toda vez que eu vou confessar, eu lembro dessa conversa com o padre, nesse sentido, de que a graça, ela vem justamente dessa forma também, né, dessa reconciliação. Por isso a gente, às vezes, emociona, né? Mas a maioria de nós mortais pecadores, que eu me incluo nesses, a gente não sente nada. Então a gente tem que ter fé e pronto. Porque às vezes, por defeito de consciência, tem gente que se confessou, fez a boa confissão. Ela disse, ela estava arrependido, ela fez o possível, mas aí ela não sentiu nada. Então creia, você foi absolvido. Creia, e ponto final, né? Vamos pedir a bênção de Deus, então? Vamos, com muita dor no coração, porque tinha várias perguntas aqui, né? A importância do padre se manter, né, fiel a essa confissão, mas vai ter que ficar para a próxima, né, padre? O papel do padre, né? A importância de, né, o sacramento, quando a gente se confessa e o padre guarda esse segredo para a vida toda, né, padre? Nem falei do segredo de confissão, né? Não pode falar nada, absolutamente, nem para ajudar a pessoa, não pode, em hipótese nenhuma, quebrar o sigilo de confissão. Então vamos ter que encerrar mesmo, né, padre? Então tá bom, vamos pedir a intercessão da Santíssima Virgem Maria, também a intercessão de São Francisco, que nos ajude a crescer cada vez mais na busca dos bens espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Avisando que a semana que vem nós vamos estar aqui novamente. Conto com a presença de vocês. Nós vamos dar continuidade a esse nosso sacramento. Nós vamos encerrar agora com a música final, Nas Asas do Senhor, né? Para fechar essa noite maravilhosa, esse momento conduzido pelo Espírito Santo de Deus e falando da nossa Igreja Católica, que é tão rica, né, em esse sacramento. Semana que vem nós vamos dar continuidade na unção dos enfermos, se der tempo, a ordem e o matrimônio, né, padre? Para a semana não vai dar, mas nós vamos estar aqui sempre. Eu quero agradecer de coração a disponibilidade do nosso padre, nosso diretor espiritual da Renovação Carismática Católica, Valdirene, que está aqui com a gente, serva do grupo de oração, os meninos que estão aqui. Então, que Deus nos abençoe nessa missão, a missão de evangelizar, e pedir sempre a proteção do nosso São Francisco de Assis. E juntos vamos encerrar com essa canção maravilhosa, Nas Asas do Senhor. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar.
asas como águia